Tudo tanto! Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila mais uma vez, eu sou o Carlos e hoje estou trazendo para vocês um vídeo aí sobre rumores, notícias aí que vão aparecendo, algumas já confirmadas, outras não, mas todo assunto aí relacionado principalmente a contratações ou renovações e o que está sendo divulgado pela imprensa nesse momento, tá? E para começar, eu vou falar do Caio Jorge. Caio Jorge, que segundo o que está sendo divulgado pela imprensa, é, quer que o Santos tenha um tipo de compensação. Ele não quer sair de graça, ele não quer deixar o Santos de mãos abanando, porém, a renovação que o Rueda há poucos dias disse que estava otimista, deu uma estagnada, a gente não soube mais nada até o momento. O que a gente tem sabido é de interesse de algumas equipes. Então a Juventus da Itália já estava interessada há algum tempo e parece que ganhou aí a companhia do Milan. E os times estão entrando em contato com o staff do atleta para entender a situação dele, quando que realmente acaba o contrato, e em princípio pensam em assinar ao fim do contrato do jogador para levar ele de graça. Então poderiam assinar um pré-contrato agora e levar o jogador só no final do ano. Porém, como disse, o Caio Jorge já disse que ele não quer deixar o Santos de graça e parece que o Santos está pedindo aí 10 milhões de euros pela liberação do Caio Jorge, o que dá aí quase 60 milhões de reais, 60 não, 50 milhões de reais, perdão. O dólar está fechando um pouquinho abaixo de 5, então vai dar cerca de 50 milhões de reais, que é um valor muito bom para um jogador que está praticamente perdido. Então, assim, se isso se concretizar, é o melhor cenário dentro do possível. O ideal seria o Santos renovar com o Caio Jorge e o Caio Jorge ficar pelo menos mais um ano aí para ajudar o time, porque ele tem sido um jogador muito importante e fundamental. Fora que fala-se que existe interesse de alguns clubes ingleses, como o Chelsea e o Arsenal também, então deve ter várias sondagens, mas de concreto, por enquanto, nada. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Falando de Caio Jorge, agora a gente vai falar de uma possível consulta, né? A gente estava falando de times que consultaram o staff do Caio Jorge, consulta a um jogador do atual elenco do Santos. O Olympique de Marseille, que agora é treinado por Jorge Sampaoli, ex-técnico do Santos, fez uma consulta pelo zagueiro Luan Pérez. Foi uma proposta? Não, não foi. O time não fez uma consulta, não fez uma proposta oficial. Eles fizeram uma consulta, perguntaram para o Santos. Santos, vocês acham que se a gente oferecer X, vocês liberam o Luan Pérez? E o Santos, em princípio, disse que o valor ficou muito abaixo, segundo a imprensa, né, o que está sendo divulgado pela imprensa, e que por isso não vai abrir negociações, a menos que chegue uma proposta oficial que aí possa ser traduzida em negociação ou que possa ser pensada para ser aceita. O Santos, no começo do ano, comprou 70% do passe do jogador do Clube Bruges da Bélgica por 16 milhões de reais aproximadamente. Então não é uma venda que o Santos quer fazer, ele é titular absoluto, dá uma qualidade, uma segurança incrível para a zaga do Santos. Não é algo que o Santos pretenda se desfazer no momento do jogador, porém nenhum jogador do Santos é inegociável. Se a proposta certa vier, o Santos pode aí estar vendendo alguns jogadores, até pela necessidade de caixa. O Santos tem que arcar com o fluxo de caixa até o final do ano, mês a mês, pagando os impostos, pagando atletas, funcionários, todas as contas, e também precisa diminuir as dívidas para melhorar a sua situação para o futuro. Então, pode ser que no futuro aconteça, mas por enquanto foi uma sondagem que, pelo visto, não teve andamento. Vamos esperar para ver se sai mais alguma coisa. Agora, de oficial mesmo, o único jogador do Santos que recebeu proposta foi Jean Mota. Sim, ele mesmo, Jean Messi, Lionel Mota, como você preferir, que virou titular absoluto de Fernando Diniz, está com moral. Inclusive, o Diniz falou que não pretende perder o jogador, porque o jogador é importante para ele conta, né, com o Jean Mota para a sequência do campeonato. E quem fez essa proposta foi um time da Turquia, o Alanyaspor, fez uma consulta e fez uma proposta para o Santos, só que a proposta foi uma proposta muito inferior. Inclusive, o Bahia, em 2019, tinha oferecido 5 milhões de reais, o Fortaleza 4 milhões e meio em 2020, e o Santos recusou as duas, por achar que o jogador ainda era importante e que essas propostas não chegavam no mínimo possível para o Santos liberar o jogador. E falaram que a proposta foi menor. E aí o presidente Rueda disse que ele fez uma contraproposta e falou, por menos que isso a gente nem converse. E o time disse, cara, nesse valor a gente não chega. Então, negociação encerrada, Jean Mota fica no Santos. Parece que só era vantajoso para o Jean Mota, né? Porque aí ganharia em euro e daí com isso
teria um rendimento interessante para poder fazer um pé de meia. O jogador já tem 27 anos, já 27, acho que 28. O Luan Pérez tem 27, acho que tem 28. Então seria uma oportunidade. Porém, ele também não forçou a barra, acho que não foi tão bem vista assim, né? Porque jogar na Turquia, apesar de ser no mercado europeu, não é um dos principais mercados, é um mercado talvez nem secundário, assim, ele já começa a ficar mais marginal, os grandes centros. Mas aí também vai muito de questão financeira, né? Se a valorização existir, o jogador também não pensa, tanto que a gente vê jogador jogando na China, na Arábia, por conta da carreira mesmo, né? De ter um plano para sua aposentadoria, para poder cuidar da sua família com uma certa qualidade. E por último, o grande rumor aí que a gente saiu nos últimos dias é de que o Santos estaria contratando Messi. Messi, mas não o Messi que a gente está acostumado a conhecer, que é o grande ídolo. O Messi venezuelano. E quem é o Messi venezuelano? Ele se chama Matias Lacava. É um garoto, tem 18 anos. Ele jogou pelas categorias de base do Barcelona e foi lá na Catalunha que ele ganhou o apelido de Messi venezuelano. Pela qualidade individual ali, velocidade, habilidade que ele apresentava pelas categorias de base do Barcelona. Ele também jogou nas categorias de base do Benfica, só que o Barcelona, em 2015, rescindiu o contrato com ele com medo de uma punição severa da FIFA. Barcelona já foi punido pela FIFA por causa de contratação de menores de idade. Acho que teve mais alguns times que já aconteceu essa punição, acho que o Chelsea, o City talvez, mas o Barcelona já foi punido pela FIFA, se não me engano, umas 2 vezes, e a punição ela vai aumentando e vai ficando cada vez mais complicado. Aí existe transfer ban, você não pode mais contratar, tem muitos problemas que pode causar esse tipo de atitude. Então o Barcelona preferiu rescindir para não ter problema, e esse jogador está de volta na Venezuela, ele joga por um time chamado Puerto Cabello, e é uma promessa venezuelana que o presidente Rueda confirmou que o Santos sonda há algum tempo, fez um contato para perguntar da situação dele, soube que o jogador tem interesse em vir para o Santos, talvez pelo exemplo do próprio Soteldo, e o Santos tem interesse exatamente por causa da aposta que foi feita no Soteldo. O Santos apostou no Soteldo, deu super certo, né? O Santos, no fim das contas, não conseguiu lucrar com o Soteldo, mas também não teve prejuízo, né? Não precisou pagar nada. Então, o tempo que o Soteldo jogou pelo Santos e deu alegria para a torcida, o Santos não gastou a não ser com salários. Então, agora existe essa especulação e existe uma sondagem do Santos em cima do Matias Cabello. Se não me engano, ele está avaliado em US$ 350 mil, pelo um site aí, acho que pelo Transfer Market, mas aí tem que ver quais seriam as condições, se de repente seria um empréstimo com opção de compra, ou o Santos teria que comprar uma porcentagem do jogador para poder ter os direitos federativos dele, mas por enquanto está no campo da sondagem. Só que o nome já está aprovado, o presidente Rueda gosta, a parte de inteligência do Santos também já aprovou, então é uma possível aposta do Santos, e é legal pela história que ele tem, né? Porque se ele já participou de categorias de base de times europeus como o Benfica e principalmente como o Barcelona, e ele já ganhou alguns apelidos, o potencial é grande. A gente sabe que promessa pode ou não dar certo, tem muita promessa que nunca vingou e que era espetacular na categoria de base, mas assim, já vem com um aval maior, a chance de dar certo acaba ficando um pouco maior. Então vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. A janela abre só em agosto para transferências internacionais, então o Santos aí tem mais de mês para trabalhar com essas possibilidades. Lembrando que o Departamento de Análise do Santos está verificando contratos de jogadores que possam terminar lá pelo fim do ano e jogadores que estão acabando o contrato agora, que poderiam vir de graça já nessa janela internacional. Então, a ideia seria assinar jogadores ou para agora em oportunidades, ou então pensando em jogadores específicos que o contrato acaba no fim do ano, assinando um pré-contrato agora para poder trazer eles já no começo da próxima temporada. O que é muito inteligente, porque o investimento é muito menor. Você não precisa mais pagar nenhum valor de passe e você consegue pagar o valor de luvas e depois só ter que arcar com os salários do jogador. E funcionou com o Cano e com o Benítez no Vasco. E o Mazuco era o diretor de futebol do Vasco na época que trouxe jogadores nesses moldes. Então a gente pode pensar aí que talvez o Santos consiga trazer. E aí, torcer para que tudo dê certo, que eles possam se destacar e ajudar o Santos nos próximos campeonatos. Por enquanto é isso, pessoal. Por hoje é só. Amanhã a gente traz o pré-jogo aí de Santos e Atlético Mineiro, que vai acontecer no domingo à noite. E saudações alvinegras, galera. Continuem curtindo, compartilhando, se inscrevam no canal, tragam mais gente aqui, mais gente para nossa base aqui.
e vamos torcer juntos com os meninos de fora da vila. Um grande abraço.